Hey guys, how are you? And welcome to our class! Estamos muito felizes de estarmos aqui. Mais um dia, né? Mais uma aula da Today's the Day. Então seja muito bem-vindo. Hoje a aula vai bombar. Tem muita atividade de reading, de leitura, de vocabulário e principalmente nós vamos descobrir, nós vamos praticar como que a gente faz perguntas em inglês, mas daquela forma mais avançadinha, aquela forma que vocês adoram. Preparado? Vamos lá então? Então tá bom. Ó, já quero que vocês vão colocando aí no comentário pra mim de onde vocês são e como vocês estão se sentindo hoje. How are you feeling today? Como que vocês estão se sentindo? Qual é a expectativa de vocês para nossa aula? E se você já está inscrito aqui na nossa Today's the Day, você já recebeu o seu e-mail com o exercício para você praticar dessa aula e também o material, né, teórico para você estudar. Então já está tudo disponível para você, a faca e o queijo na mão. Se você ainda não é inscrito, é só deixar o seu nome e o seu e-mail no blog, que toda semana eu mando o material da nossa aula para você, tá bom? So, let's go! Vamos nessa, vamos começar. Mas antes, eu quero pedir para você deixar aquele like aí, gente. Esmaga esse botão. Vamos que vamos, pra gente bombar nossa aula, ó. Vamos aumentar esse número aqui de 63, ó, para 100, né? Vamos lá, clica aí, dá o seu joinha, thumbs up, give your thumbs up, pra gente bombar na nossa aula, ok? Vamos lá então? Let's go. Preparado? So, let's go. Vamos lá. Ó, vamos começar dessa forma. Eu trouxe aqui um texto, né, que vai falar um pouco sobre um homem chamado Walt Wheeler. He's from Canada. So pay attention, preste atenção, porque hoje na aula vai ter muita coisa em inglês. Eu vou falar bastante coisa em inglês, então você vai acabar praticando o seu listening e também o reading, porque o texto está aqui na tela, tá bom? Então, ó, prepara os ouvidos aí, já fica focado, desliga celular, mensagem, sei lá, e foca, porque hoje a gente tem muita coisa para explorar. Eu não vou dar respostas prontas para vocês, eu não vou trabalhar dando explicações prontas, a gente vai descobrir um monte de coisas juntos. Então, prestem atenção, ok? So, let's go. Wheeler, he's from Canada, ok? So, he's saying, ele tá dizendo, we have a long, cold winters and short, hot summers. I have a vacation home or cottage, as we say here. It's near a lake, so in the summer, I go sailing a lot and play baseball. In winter, I often play ice hockey and go ice skating. My favorite season is fall. I love the colors of the trees, red, gold, orange, yellow and brown. Ok? E aí, gente, como que você se saiu nesse textinho aqui, nesse trecho? Você entendeu o que que tá acontecendo aqui? Da onde ele é? Where is he from? What does he like? O que que ele gosta? Enfim, vamos lá, vamos treinar. Eu vou ler mais uma vez, então vocês prestem atenção, tá bom? Let's go. We have long, cold winters and short, hot summers. I have a vacation home or cottage, as we say here. It's near a lake, so in the summer I go sailing a lot and play baseball. In the winter, I often play ice hockey and go ice skating. My favorite season is fall. I love the colors of the trees. Red, gold, orange, yellow and brown, ok? Então, antes da gente explicar esse texto, eu quero fazer para você as seguintes perguntas e vai deixando aí nos comentários, deixa aí no chat, tá bom? Eu quero saber o seguinte, com relação ao texto que a gente leu. What's your favorite season and why? What's your favorite season and why? Ou seja, what is season? Gente, vocês sabem que season significa estações do ano. So, what's your favorite season? Ok,
My favorite season, né? Minha estação do ano favorita mesmo, Daiane, teacher. My favorite season is summer. I love summer. I'm from Rio. There are so many beautiful beaches there and I just love summer, ok? Eu não costumava gostar de summer não, de verão não, porque é um calor da peste no Rio de Janeiro. Mas depois que eu vim morar em São Paulo, o frio é muito frio, entendeu? Dói demais o frio. Então eu gosto do frio, eu gosto do winter, do inverno, but I prefer summer. Eu prefiro verão. What about you? What's your favorite season and why? Eu disse o meu porquê. Eu gostava muito de inverno quando eu morava no Rio. Agora que eu moro em São Paulo, frio, que é muito frio, então eu acho que eu prefiro verão. So, why? Why is this your favorite season, ok? Então, você pode, por exemplo, responder aí no chat o seguinte, ó. Você pode responder o seguinte. My favorite season is, I don't know, qual é a sua estação do ano favorita? Diz aí pra mim. Ah, Daiane, it's, oh my goodness, not season, it's season. My favorite season is, it can be summer, que é o verão, né, quando tá calor. Winter, que é inverno. Fall, que é o outono, que também é muito gostoso, é muito bonito, realmente, né? Aquela música lá da Sandy, outono é sempre igual. Summer, winter, fall, and there is one more, that is spring, primavera, ok? Those are the 4 seasons. Essas são as 4 estações do ano, então já anota aí, tá bom? Vamos lá. Segunda pergunta, eu quero saber já com relação ao texto, ao nosso amigo all, ok? Eu quero saber, what does he do in winter? What does he do in winter? Gente, essa é uma aula prática. Eu falei que eu não vou dar nada de bandeja para vocês. Então a gente precisa realmente praticar. Tá tudo bem, eu vou dar tempo, a gente vai escrever. So, what does Al do in winter? O que ele faz? What does he do in winter? Reparem que aqui é a estrutura da pergunta, what, que é o que, does, que é quem a gente já estudou na aula passada, do e does, né? All, que é o nome da pessoa, do, what does he do? O que ele faz in winter? Vocês lembram o que ele faz no inverno? So, vou dar uma cola para vocês aqui. What does he do in winter? O que ele faz no inverno? Vamos ver. Aqui, ó. We have long, cold winters and short, hot summers. Ele diz o seguinte, we have long, a gente tem long, cold, né, longos e frios, winters. So, invernos longos, né, coitados, e gelados, né? So, we have long and cold winters and short, hot summers. Ou seja, os verões lá, o verão lá, ele é curto, it's short, and hot, muito quente. I have a vacation home. Ele está dizendo, eu tenho uma casa de vacation, de férias. Or cottage, ou cottage, as we say here, como a gente chama aqui. Lá no Canadá, eles chamam vacation home de cottage, ok? It's near a lake, é perto de um lake, de um lago. So, in the summer, I go sailing a lot. Então, no verão, ele costuma passear lá, navegar naquele lago. And play baseball, e jogar baseball. Agora sim que é a nossa resposta, ó. In the winter, I often play ice hockey and go ice skating. Então, a resposta para essa pergunta aqui, que eu fiz para vocês no segundo slide, what does I do in winter? Is he goes sailing. Aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Oh my goodness, not he goes sailing. Confundi com verão. So, he
plays ice hockey. Vocês sabem o que é ice hockey? Ice hockey and go ice skating. Okay? So, in winter, he plays ice hockey and goes ice skating. He goes, aqui tem que ter o goes, né, gente? Porque a gente tá falando do he, terceira pessoa. So, he plays, tem que ter o S aqui, porque é a terceira pessoa do singular. He plays ice hockey and goes ice skating. E aí, acertou? Então, let's go. Vamos para a terceira pergunta. What about you? Agora eu quero saber de você, tá bom? What do you do in winter? O que você faz no inverno, quando tá frio aí na sua cidade? O que você faz? Você não vai à praia, né, gente? Vocês não vão, assim, sair para explorar a natureza. Mas o que vocês fazem? What do you do in winter? Okay, you can say that, for example, in winter, you can go like, go out for a walk, or just stay at home, né? Ou sair para passear, ou ficar em casa. What do you do in winter? O que você faz no inverno? For example, you can say that I often stay at home with my family. Né? Geralmente eu fico em casa com a minha família. Or I like, tipo, eu gosto de, I like, I don't know, watching movies on TV. Okay? Então, there are so many answers you can have for this question, ok? Então, tem várias respostas que você pode dar para essa pergunta. One more, mais uma, e aqui eu quero saber do all, ok? Eu quero saber do all, e aí a gente já falou sobre o texto, eu não vou dar cola, mas... where is all vacation home? Where is all vacation home? Onde que é, ó, where is, tá vendo? Olha como é que ele faz a pergunta aqui, ó. Where is, where is all vacation home? Onde é a casa de praia, a casa de férias, vamos chamar assim, do all, ok? Ó, where is, onde é? Tá vendo que tem a pergunta aqui com o double A question, que é o que a gente vai falar depois, tá bom? So, where is all vacation home? Onde que é a casa de férias do all? E aí, a gente tem aqui no texto que é aonde, que é assim, onde fica essa bendita casa, né? Então tá dizendo aqui para mim que his vacation home is it's near a lake, okay? So all vacation home is near a lake, é perto de um lake, de um lago, okay? So to answer this question, you can write in the comments, escreva aí no comentário onde que é a casa do all. All vacation home is near lake, é perto de um lago. Ou você pode simplesmente dizer it's near a lake, é perto de um lago, ok? What about you? E você? Do you have a vacation home? Você tem uma casa de férias, um lugar que você vai para espairecer? Ou você é fino, você usa o Booking.com, ou você aluga hotel, aluga uma pousada, ou fica na casa de parente? Vamos lá. So, where do you have a vacation home? Você tem uma casa de férias, de praia, sei lá? Contem pra mim nos comentários que eu sou uma teacher fofoqueira, vocês sabem, né? So, do you have a vacation home? I don't have a vacation home. Eu não tenho, ok? A vacation home. I have my own house, but it's where I live now. Então, what about you? Do you have a vacation home? E aí a sua resposta pode ser... Você está perguntando do you? Presta atenção nessa dica, hein? Se a pergunta aqui na tela é do you blá, 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 ok? A resposta vai ser yes, I do, or no, I don't, ok?
Yes, I do or no, I don't. Porque a pergunta é uma yes, oh my goodness, yes or no questions. É uma pergunta que a sua resposta vai ter que ser sim ou não. Então, se a pergunta é do you, ok? A resposta vai ser yes or no. So, yes, I do or no, I don't. Daí eu pergunto, does your mom have a vacation home? A sua mãe tem uma casa de férias? Aí você pode dizer, yes, she does or no, she doesn't. Porque aí a pergunta agora é em cima do she e não do I. So, yes, she does. Whoops. Or no, she doesn't. Ok? Então, se me perguntarem, do you, blá, 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 sua resposta vai ser yes, I do, or no, I don't. Se perguntarem, sei lá, does she, blá, 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 a sua resposta vai ser yes, she does, or no, she doesn't. Então, se você me pergunta assim, Daiane, does your mom have a vacation home? Aí eu vou dizer assim, yes, she does. Sim, ela tem, porque ela tem mesmo. So, yes, she does. What about you? Do you have a vacation home? Aí eu vou dizer assim, no, I don't. I don't have a vacation home. Yeah, I don't have a vacation home. Ok? Então vamos lá. E coloca aí pra mim, se você tem uma casa de praia, uma casa de férias, where is it? Onde que é? Onde que fica? E aí se você não tem e você gostaria de ter uma casa, a vacation home, where would it be? Onde seria essa casa? Onde você gostaria que fosse uma casa assim de férias? I would love to have a vacation home in Cabo Frio or Arraial do Cabo because I love those places. Eu gostaria de ter uma casa de férias, né, de verão assim, em Cabo Frio, Arraial do Cabo because eu amo esses lugares. Então, é um lugar que eu escolheria. What about you? Where would you have a vacation home? Onde você teria uma casa na praia? Coloca aí pra mim nos comentários, hein? Coloca aí pra mim. Sério, é sério. Ok? Então, beleza. Gostaram desse texto? Vê se ficou mais claro agora. A gente vai ler mais uma vez, tá? So, all-wheeler from Canada. We have long cold winters and short hot summers. I have a vacation home or cottage, as we say here. It's near a lake, so in the summer, I go sailing a lot and play baseball. In winter, I often play ice hockey and go ice skating. My favorite season is fall. So his favorite season is fall, é o outono que ele prefere, né? I love the colors of the trees. Eu amo as cores das árvores. Red, gold, orange, yellow and brown. Então ele está dizendo que as cores das árvores, né? Elas são red, ok? Ó, red não se fala head, ok? Fala red, que head é cabeça, começa com H. Esse R começa com ra, que a gente já falou disso numa aula de pronúncia que a gente teve aqui, tá bom? Red, gold, que é meio dourado, né? Orange, laranja, yellow, amarelo, como diz o Kiko, and brown, que é marrom, ok? O que eu vou falar para vocês fazerem logo depois dessa aula? Pega esse texto, printa, sei lá o que vocês vão fazer e leia em voz alta. Eu escolhi um texto com uma escolha vocabular simples, que é para você mesmo treinar na frente do espelho. Leia esse texto em voz alta. Aqui a gente já praticou o listening, a gente já praticou o reading e agora eu preciso que vocês pratiquem o speaking, que é a fala. Então pega essa bosta nesse texto, vai para frente da bosta do espelho e leia em voz alta, tá bom? Que nem eu fiz aqui com vocês. Combinado? Pois é, agora a gente tem uma outra atividade, certo? Que a gente vai trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou essa. Justamente para vocês treinarem bastante o reading, essa parte das perguntas e depois correr lá para vocês treinarem o speaking, ok? So, let's go. Preparados? Preparados? Então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre Marisol Gonzalez, because she's from Florida. Ok? Então a gente vai falar agora da Marisol Gonzalez, ela é da Flórida. Have you ever been to Florida? Você já esteve na Flórida, lá para Orlando, Miami, ok? Those are beautiful places. I just love Florida.
I've been there. I've been to Florida. Yeah! Eu já estive na Flórida. I went to Panama City, uma cidade. Eu fui a trabalho para Panama City. And also, of course, I visited Orlando. Eu visitei Orlando, fui nos parques, foi muito bom. Mas a minha viagem foi a trabalho. But I was... Yeah. Eu fiquei mais ou menos umas 2 semanas lá. Ok? A week in Panama City and a week in Orlando. Em Orlando. Foi muito legal. A Flórida realmente é muito bonita. Bem ensolarada. So, let's see. Vamos ver o que a Marisol diz pra gente. Ok? So, presta atenção que eu vou ler tudo em inglês. Ainda não vou dar spoiler em português. Então, força o cérebro aí pra gente entender tudo. Ok? So, people think it's always warm and sunny in Florida. Okay, so people think it's always sunny and warm in Florida. But January and February are often wet and gray. Okay, I don't like winter. Okay, so Marisol doesn't like winter. Ela não gosta de winter. I usually meet friends in restaurants and clubs. Sometimes we go to a Cuban club. I love Cuban music. But then, suddenly, it's summer again. And on weekends, we go to the beach. Yeah? Sunbath and go swimming. I love summer. So it's much easier than the first one. Eu acho que esse é mais fácil que o primeiro. But let's do it again, okay? Eu vou ler de novo. So, people think it's always warm and sunny in Florida. But January and February are often wet and gray. I don't like winter. I usually meet friends in restaurants and clubs. Sometimes we go to a Cuban club. I love Cuban music, but then suddenly it's summer again. And on weekends we go to the beach, sunbath and go swimming. I love summer. Então a Marisol tá dizendo o que aqui pra gente? That she loves summer. Ela ama o verão, né? E antes da gente trabalhar esse texto, vamos lá nas perguntas que eu preciso saber de vocês. I would like to know, where is she from? Where is Marisol from? Where is she from? For example, I am from Rio, okay? Celi is from Espírito Santo. I don't know. So, João, where are you from? Vanessa, where are you from? Vanessa, I think she's from São Paulo. Eu acho que ela é de São Paulo. But what about Marisol? Where is she from? Da onde que Marisol é? Where is she from? Ok? Coloca aí pra mim. Where is she from? E aí, para responder essa pergunta, né, muito simples, I can just say, I can say she's from Florida. She's from Florida. Ai, que lindo. Ai, aquela invejinha básica, né, gente? Or I can just say Florida. Hey, se eu pergunto assim, hey, where is Marisol from? You can say Florida. Okay. Or you can say she's from Florida. E esse from, gente, não é from com assim, ó, né. É from. A boca fecha porque tem o som de M, tá bom? So, from, tá? Tem que dar uma fechadinha. So, she's from, tá vendo? She's from Florida. Ela é da Flórida. Or just Florida, ok? One more question. Does she like going to clubs? Does she like going to club? E aqui, de novo, eu tenho uma pergunta com does. Yes or no question, dessa vez com o does, né? So, se a gente já acabou de ver, se a pergunta começa com does she, blá, 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 a resposta vai ser como? Ó, tem até aqui em cima, ó. Aqui, ó. Does she... Ó, does she, tá vendo? Ó, does she like going to clubs? Ela gosta de ir a clubes? O que vocês acham? O que vocês lembram aí do texto? So, ó, does she like? A pergunta does she, a resposta vai ser
or yes, she does, or no, she doesn't, okay? So, does she like going to clubs? Ela gosta de ir aos clubs. E aí ela fala, ó, I usually meet friends in restaurants and clubs. Sometimes we go to a Cuban club. I love Cuban music. Então ela tá falando o quê? Que às vezes ela vai a restaurantes e clubs no inverno. Que ela ama a música dos clubes, né, dos lugares, assim, dos restaurantes, assim, cubanos. So we can say that, yes, she likes going to clubs. Or I can just say, yes, she does. Aqui, ó, I can just say, or I can just say, does she like going to clubs? I can say, yes, she does. Or I can say, eu posso dizer, yes, she likes going to clubs. Ó, né, que nem tá ali na pergunta, né? Ó, yes, she likes. Aqui já entrou o S, porque a gente falou disso na semana passada, né? Se você não estava aqui na aula na semana passada, dá uma olhada no artigo do It Does que vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Yes, she likes going to clubs. Ok? Então essa seria a resposta. Vamos lá para a terceira pergunta. What does she do in the summer? What does she do in the summer? Olha a pergunta aqui, gente. Presta atenção nessa estrutura que a gente já vai trabalhar ela, tá? Ó, what does she do? O que ela faz in the summer? What does she do in the summer? O que ela faz no verão? E essa aqui tá muito clara aqui no texto. Diz o seguinte aqui, ela fala o seguinte para você. But then, suddenly, it's summer again, and on weekends, we go to the beach. Então, tá falando do quê? Que no verão, nos finais de semana, we go to the beach. Oh my goodness, tá faltando um to aqui, gente. Olha só, tá vendo? E vocês nem pra me falarem. We go to the beach. Quando a gente go to somewhere, ok? So aqui, ó. Então aqui, we go to the beach, sunbathe and go swimming. Então, como é que ficaria essa resposta? What does she do in the summer? Então ficaria assim, ó. She goes to the beach, okay? Sunbath, and go swimming, ok? Então aqui, ó, ela vai à praia. She goes to the beach, ok? She goes to the beach, sunbath, toma banho de sol lá, se queima no sol, fica torrado com a marquinha, and go swimming, e vai nadar, né? Então isso é o que ela faz no verão. Essa é a resposta para a terceira pergunta. Muito bem, exploramos mais um texto e agora eu vou ler mais uma vez para vocês, para a gente depois vocês fazerem a mesma coisa do texto anterior. Lê esse texto aqui em voz alta na frente do espelho, tá bom? So let's go. Deixa eu pegar meu marcador aqui para vocês entenderem, saberem onde é que eu tô, né? Que isso é importante. So, people think it's always warm and sunny in Florida. Ou seja, as pessoas acham que sempre é warm, quente, and sunny, ensolarado, in Florida. But January and February are often wet and gray. So, janeiro e fevereiro geralmente são úmidos e cinza, meio nebuloso assim, né? I don't like winter. Ela não gosta de inverno. I usually meet friends. Eu geralmente, normalmente meet friends, encontro os meus amigos in restaurants and clubs. Restaurantes, nos clubs. Nos barezinhos, assim, né? Sometimes we go to a Cuban club. Às vezes a gente vai nos barzinhos, assim, cubanos.
I love Cuban music. Ela gosta, ela ama a música cubana. But then suddenly, mas então, de repente, it's summer again. É verão de novo, ou seja, o verão lá é mais curto, né? No Canadá é diferente. O inverno que é mais longo, né? Aliás, na Flórida o inverno é mais curto. E no Canadá o inverno é bem mais longo, tá? So, de repente, it's summer again. É verão de novo. And on weekends, nos finais de semana, we go to... Que tá faltando um to, hein, gente? Pelo amor de Deus. We go to the beach, sunbath and go swimming. A gente vai à praia, toma banho de sol e nada. I love summer. Eu amo o verão. What about you? Do you love summer? Tem gente que odeia o verão, né? Não é o meu caso, eu gosto. Só um calor meio da peste, mas tá bom. Ok? Então agora eu tenho um desafio para você e aí eu quero você assim, ó, preparadíssimo para responder. Eu tenho aqui uma frase relacionada ao texto do all. E eu quero saber o que está errado nessa frase, de acordo com o que a gente leu, tá bom? Então presta atenção, já vai lendo aí. Tem algumas informações erradas sobre o que a gente leu a respeito do all naquele texto. Então vamos lá. Tá dizendo o seguinte aqui. All comes from Canada, ok? Ele vem da onde? Ele é do Canadá. In winter, he plays ice hockey and go skiing. Né? Tá dizendo aqui no inverno, ele vai jogar ice hockey e vai esquiar. He has a vacation home near the ocean. Essa tá fácil, né, gente? A gente falou tanto de vacation home aqui que se vocês errarem essa, dou um puxão de orelha em vocês. Então tá dizendo aqui, he has a vacation home near the ocean, perto do oceano. É verdade? Ele tem uma casa de praia perto do oceano? Oceano? Near the ocean? Então vamos lá, coloca aí pra mim o que tá errado nessa frase, de acordo com o que a gente leu lá no texto do all, tá bom? Eu vou esperar, enquanto isso, vocês escreverem, dá tempo para vocês escreverem, vocês vão me responder aí o que tá errado, o que tá diferente, tá bom? Presta atenção. Ó, tá dizendo que no inverno ele joga ice hockey e go skiing. He has a vacation home near the ocean. E agora, o que será? Que será o que será? Então vamos lá, se você já respondeu aí, vamos só confirmar aqui no texto que all comes from Canada. That's true, isso é verdade, né? Ele é do Canadá. He's from Canada. In winter, no inverno, he plays ice hockey. Okay, that's okay. And go skiing. Skiing? Eu não lembro de ter visto que ele vai esquiar no inverno. Vamos ver aqui. Aqui, ó. O que tá dizendo aqui no texto? Vamos ver. Tá dizendo o seguinte, que in the winter, I often play ice hockey. Okay, that's true. And go ice skating. Não é skiing, é ice skating. É outra coisa que ele vai fazer. Então, esse aqui, that's not true, ok? E lá na frase também tá falando que ele tem, he has a vacation home near the ocean, perto do oceano. But the truth is that his vacation home, it's near a lake. É perto de um lago, não de um ocean, ok? So, it's near a lake. O que tá diferente lá na nossa atividade? Tá dizendo que é perto do oceano, mas na verdade, it's near a lake. Perto de um lago, a lake. So, he has a vacation home near... Isso aqui tá errado, ó. It's near a lake, ok? Lake. E outra coisa... He doesn't go skiing in winter. He goes ice skating. Então, aqui também não é verdade, tá bom? Nem aqui, nem aqui. Beleza?
E aí, como é que você se saiu nessa atividade? Conseguiu identificar aí as palavras, tudo certinho? Pois é, agora que a gente já viu dois textos falando sobre estações do ano, falando sobre cores, sobre como formar perguntas em inglês, sobre países e o que a pessoa faz no inverno e no verão. Então aqui a gente tem os double weight questions, que são as perguntas que a gente faz com os double weight, que são as perguntinhas, né? Com o W, que é o double, e o weight, que é o H. So, os double weight questions. Tudo isso daqui a gente fala aqui, a gente chama de double weight question, que a gente tem where, when, who, why and how, ok? O que isso significa? Where significa onde, ok? Where, onde. Por isso que a gente pergunta, where is she from? Tipo, de onde ela é? Where is she from? E aí, preste atenção que o where, os double weight questions, sempre vem na frente de tudo, sempre. E aí, a estrutura da interrogativa depois vai manter normal. O verbo auxiliar na frente ou o verbo to be na frente, como vocês já viram em algumas aulas aqui. Mas eu tenho um material detalhado explicando tudo sobre como fazer perguntas em inglês, que é o que eu mandei para vocês, que é o material teórico, tá? So, where significa onde, e aí eu vou perguntar, where is she from? Tem também o when, que significa quando, quando, for example, when is your when is your birthday? Faltou um H aqui, ó. Birthday, dia de nascimento. Quando é o seu aniversário? When is your birthday? Me respondem aí. Me respondam aí. When is your birthday? Quando que é o seu aniversário? So I can say, my birthday is on July 5th. Meu aniversário é dia 5 de julho. July 5th. What about you? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Ok? A mesma coisa, ó, o double weight question vem na frente de tudo. E a pergunta depois permanece da mesma forma. O verbo auxiliar, o verbo to be na frente e o restante da pergunta, tá? Outra double weight question que a gente tem é o who. O que significa who? Significa quem. So, who, quem. For example, who are you? Who are you? Who are you? Quem é você? Oh my goodness, who are you? Quem é você? Né? Who are you? Oh, I'm Daiane, I'm from Brazil, I like eating chocolate. Só fala em comer, né? So, who are you? Quem é você? Ok? Outro exemplo de double weight question is why. O que é why? Por quê? Então, eu posso dizer why do you live here? Why do you live here? People used to ask me that question a lot. As pessoas costumam perguntar muito isso. Saí do Rio, vim para uma cidade em São Paulo e as pessoas perguntam, really? Why do you live here? Por que você mora aqui? Why do you live here? Por que você mora aqui? So, what about you? Why do you live where you live? Por que você mora onde você mora? Anota aí para mim, deixa aí nos comentários. Why do you live here or there? Por que você mora aqui ou lá? Ok? Mais uma double weight, que não começa com double weight, mas também é considerada do grupo, é o how, que significa como. E esse é bem comum, né, gente? For example, hey, how are you? Or, how are you doing? Eu tô abreviando para ficar mais rápido, tá? So, how are you? Or, how are you doing? Or, how is your family? Como vai sua família? Or how can I get to Magnolia Bakery? How can I get to Magnolia's Bakery? Como eu faço? How can I get to? Como eu faço para chegar na Magnolia's Bakery, que é uma confeitaria famosa em Nova York, blá 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 blá. So, how can I get to Magnolia's Bakery? Como eu posso chegar até a Magnolia's Bakery? Então, aqui eu tenho vários exemplos de frase com how
or how is your family? Como vai sua família? E são estruturas que a gente usa muito, são muito comuns para fazer perguntas em inglês. Então já anotem esses double weight questions, mas eu preparei um material completo com double weight questions para você. E assim, tem tudo aqui, que significa, que o título é Como fazer perguntas em inglês e arrasar na conversação. Gente, não adianta. Se você quer se comunicar em inglês, você precisa saber fazer perguntas de forma correta, tá? Então, eu explico para vocês aqui, dou uma introdução, né? Conto também uma história que aconteceu comigo quando eu estava em Houston com algumas amigas de trabalho, cada uma de um canto do mundo. E aqui eu conto para você por que foi tão importante para mim saber fazer perguntas em inglês naquela situação. Foi assustador. Então depois vocês leem essa história aqui, tá? Aqui tem uma aula que eu explico, uma videoaula que eu mostro como fazer perguntas em inglês usando os double weight questions, ok? E aqui eu falo qual é a regra geral, explico como que usa o do e does, como que você faz perguntas na afirmativa com do e com does. Então, a frase e como é que você faz a pergunta, tá bom? A mesma coisa eu explico com o verbo to be, como que você faz a pergunta usando a estrutura do verbo to be, ok? E aí as perguntas com os modais, que a gente já estudou aqui na aula também, que são as palavrinhas can, could, may, might, must, shall, will, should. Então aqui eu venho explicando como que você faz a pergunta usando os modais, tá? E aí vem a nossa aula de hoje, que para você saber fazer as perguntas com double weight questions, é importante você entender como faz as outras, que eu acabei de falar lá em cima, tá bom? Aí eu explico o que é, dou vários exemplos, falo qual é a diferença entre what and which, que foi uma que eu não coloquei aqui na aula. E aí eu explico de verdade a fórmula, como que você faz, qual é a regra, quem vem primeiro, quem vem depois, tá bom? Aqui, tá vendo? A regra. Tem alguns exemplos também para vocês. Então, você tá vendo o tamanho desse material? Ele realmente é bem completo. E no final eu deixo o exercício. Então, tem um texto, pelo amor de Deus, gente, tem muita coisa nesse material para vocês se divertirem durante a semana, né? E aqui eu deixei um texto, eu tirei do Miami Herald, é um texto original, não é um texto didático, tá? Tem atividade aqui, exercício, e se você tá participando da Today Today, você vai ter o exercício que eu mandei no seu e-mail e mais esse daqui, tá? E mais exercício. Aqui eu fiz uma lista enorme de perguntas em inglês para você já ir se acostumando. Gente, olha quanta coisa que eu botei aqui. Coloquei uma lista de frases com who, com how, com where. Então, muito material para você apoiar e estruturar. E você mesmo estudar sozinho. Então, assim, olha esse material com calma. O link eu mandei no e-mail de vocês. Mas se vocês não acharem esse e-mail, se vocês não receberam, porque vocês não são inscritos, né? Mas a maioria que está aqui é inscrita. Eu mandei esse link por e-mail. E é fácil, é só você colocar lá no blog da Today, você vem aqui no pesquisar, coloca como fazer perguntas em inglês e aí vai aparecer o artigo para você, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, é só você me perguntar, ok? Que eu vou correr para te responder, beleza? Claro, gente, não se esqueça de deixar o seu joinha nessa aula, joinha nessa like, é ótimo, né? Um joinha nessa aula. Eu espero de coração que você tenha gostado bastante do que a gente viu aqui. Foi uma aula muito rica que eu me preocupei em não trazer conceitos prontos, mas sim de explorar com vocês tudo que a gente pode para poder desenvolver o seu speaking, o seu reading, inclusive o seu listening. Não se esqueça de fazer as atividades que eu mandei para o e-mail de vocês. Eu mandei mais um texto parecido com esse na atividade, nos exercícios. Então tem muito material para você praticar, tá bom? I hope you have enjoyed this class and please give your thumbs up and see you next class. Bye!